Está começando mais uma reunião de laboratório. Já deixo aquele salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Salve, galera. Como é que vamos? Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, estamos no mês dos professores e resolvemos fazer uma edição especial em homenagem ao Dia do Professor. Vamos falar sobre a vida e obra de Paulo Freire, que talvez seja o maior professor e educador que o Brasil teve. Ele é o patrono da educação brasileira. E para bater esse papo com a gente, nós chamamos o professor Walter Martins, da Universidade Federal do Espírito Santo, que ele é especialista em estudos de Paulo Freire, e ele contou para a gente um pouco sobre a vida, a obra e um pouco também do pensamento de Paulo Freire. Bom, nós dividimos a entrevista em duas partes. Hoje a gente confere a primeira. Na semana que vem, a gente libera a segunda parte do bate-papo. Vem com a gente. Vamos lá, galera. Bom, então estamos recebendo hoje, com grande satisfação, o professor Walter Martins Giovedi. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, mestre e doutor em Educação pela PUC São Paulo. O professor Walter, ele é autor de 3 livros na área de educação e assina capítulos em outros 5 livros. Ele também é um dos criadores e coordenadores do Grupo de Estudos e Pesquisas Paulo Freire, da Universidade Federal do Espírito Santo, onde ele é professor desde 2014. Professor Walter, muito obrigado pelo seu tempo de vir aqui conversar com a gente, falar um pouco sobre Paulo Freire. Mas antes eu deixo a nossa primeira pergunta. Sobre o seu ponto de vista, o que é ciência? Bom, boa tarde, Tiago, boa tarde, Márcio. Agradeço a oportunidade e parabenizo a vocês pelo canal e pela iniciativa aí que vocês têm de discutir temas pertinentes ao campo da ciência, ao campo da filosofia, ao campo dos pensamentos sistematizados. Muito bem, então, essa primeira questão, para perguntar, quando você pergunta ela para um filósofo, ela acaba sendo uma pergunta que vai gerando um monte de possibilidades de resposta. Então, é claro que vocês não esperam uma resposta final, vocês não esperam uma resposta definitiva. No entanto, aqui eu enumerei alguns pontos que, de repente, podem ajudar a entender um pouco como que eu concebo este conceito, né? Primeiro, eu penso que a ciência é uma das formas que a humanidade criou para atribuir sentido e explicar a experiência e a trajetória da própria humanidade neste mundo, né? Então, para explicar o mundo, para explicar a existência, para explicar a realidade, e é uma forma de atribuir sentido. Eu digo que é uma porque, no decorrer dos tempos, a humanidade recorreu e recorre ainda hoje ao senso comum e às suas variações para compreender a realidade, recorreu e recorre à religião e às suas variações, tanto as várias religiões quanto as várias matrizes dentro das mesmas religiões, recorre à arte como forma de atribuir sentido à realidade e suas várias manifestações, teatro, pintura, cinema, dança, música e etc, etc. Recorre à filosofia como uma forma de conhecimento, sim, racional, e nesse sentido tem uma identificação com a ciência, mas que tem determinados objetos de conhecimento que não são os mesmos que a ciência tem, e a teologia, que eu entendo como uma forma de pensamento também racional, que pressupõe a ideia de Deus. Enfim, então, aqui eu só uso esses exemplos para mostrar, a ciência é uma das formas de atribuição de sentido, além dessas outras que eu acabei de citar, né? Ora, o que marca, a meu ver, a forma científica de atribuir sentido ao mundo? É justamente porque a ciência, ela é um esforço lógico-racional de compreensão do mundo a partir dele mesmo e a partir das próprias ações e criações humanas. Ou seja, no momento em que a gente faz um esforço de compreender os fatos, os fenômenos, a partir dos próprios fatos e dos fenômenos, a partir das causas que estão
ligadas a eles e que podem ser logicamente deduzidas, que podem ser inferidas, que podemos desenvolver uma compreensão lógico-racional a partir de evidências, a partir de fatos. Penso que é aí que demarca a diferença da ciência com os outros campos de saber, com as outras formas de atribuir sentido ao mundo, né? Apesar deste esforço lógico-racional da ciência, ela nunca é neutra, e isso, nosso papo aqui hoje sobre Paulo Freire, este é um ponto que Freire sempre insistiu, inclusive, porque ela é produto de cientistas que são condicionados pelas circunstâncias em que vivem. Então, os cientistas, por mais que tentem ser objetivos, eles estão o tempo todo contaminados, contagiados, mergulhados em um mundo histórico, em um mundo social, em um mundo ideológico, em um mundo político, que interferem. Os valores, às vezes o cientista ele tem preferências, às vezes ele tem financiamento, e tudo isso vai moldando as escolhas que ele vai fazer. Então, o cientista, longe de ser um sujeito puro, um sujeito neutro, um sujeito que tem uma aura de quem está trabalhando só em cima ou a partir de propósitos universais, que é pelo bem da humanidade, longe disso, o cientista é extremamente influenciado e ele tem as suas preferências. Sejam quais forem elas, o que vai marcar o fato dele ser cientista é a capacidade dele de lidar com fatos, lidar com evidências e, a partir desses fatos e evidências, tirar consequências lógico-racionais, né? E aí, penso que o último ponto é dizer que as ciências naturais e as ciências exatas, elas tendem a buscar explicação da realidade. Agora, quando a gente fala de ciências humanas, que é a minha área, nós estamos falando de uma tentativa de compreender e interpretar, que é diferente. Ou seja, explicar é tentar entender como que a realidade funciona a partir de suas próprias lógicas externas ao sujeito que está investigando. Ainda que, claro, repito, o sujeito sempre está interferindo mesmo nesta dinâmica de ciências da natureza. Agora, nas ciências humanas, tem uma diferença que é o cientista humano, ele, diante de um fenômeno, ele tenta compreender aquele fenômeno e interpretar a partir não só dos seus pressupostos, mas também dos pressupostos dos sujeitos que estão sendo investigados no fenômeno. Então, por isso que as ciências humanas têm uma característica que ela pode ter, para o mesmo fenômeno, múltiplas explicações, dependendo dos paradigmas explicativos do pesquisador. E aí isso dá inclusive, é uma característica que acaba se desencadeando, acaba se apresentando também na pedagogia, que é a ciência da educação, que é essa que acho que nós vamos aqui nos dedicar por mais tempo, né? Então, enfim, aqui é apenas uma primeira aproximação a essa pergunta ultra provocativa, que com certeza cada pessoa que vocês perguntam vem uma resposta muito diferente, tenho certeza disso. Exato, eu concordo, eu acho que até mesmo pegando algumas ideias do próprio Paulo Freire, que ele fala do ser humano enquanto ser em construção, e enquanto consciente dessa construção permanente, a visão da ciência ela vai mudando de acordo com a sua observação do mundo atual. Eu mesmo leio artigos que eu produzi anteriormente com uma visão completamente diferente da interpretação que eu tive anteriormente. E falando sobre Paulo Freire, a gente já conversou um pouco antes, então eu queria, professor, que você, como especialista do tema e um estudioso da vida e obra do Paulo Freire, queria então que você começasse esse nosso bate-papo falando um pouco da vida do Paulo Freire, né, as principais obras, e a gente começa depois aqui conversando sobre qual é a principal visão hoje que o Brasil tem do Paulo Freire também, qual deveria talvez ser a visão sobre ele, caso a visão hoje seja um pouco distorcida. Eu queria deixar a palavra com você e estamos aqui a postos para ouvir. Então, Tiago e Márcio, essa questão sobre a vida e obra de Paulo Freire é uma pergunta que merece, sim, uma atenção e, assim, é uma biografia muito interessante, é uma biografia muito rica e uma obra também monumental. É um clássico, Paulo Freire se tornou um clássico. E aí, aqui eu vou pincelar esta trajetória do Paulo Freire.
mas a gente poderia ficar numa conversa só indo em cada etapa da vida, do desenvolvimento do Freire e talvez nos aprofundarmos com muitos fatos interessantes, muitos fatos curiosos às vezes engraçados, às vezes dramáticos, mas quando eu tento buscar compreender a vida do Freire, eu consigo identificar 13 momentos que acho que a gente pode visualizar, e é claro que aqui eu não vou ficar aprofundando cada um dos 13, mas só vou mencioná-los e contar o que marcou cada um deles, né? O primeiro momento, o Freire nasceu em 1921. É um momento que eu chamaria de infância. A infância do Paulo Freire entre 1921 e 1932. Esse primeiro período da vida de Paulo Freire foi vivido em Recife, capital de Pernambuco, e lá, neste momento, uma vida muito boa, no sentido de que vem de uma família de classe média, o pai trabalhando, uma mãe e um pai muito afetuosos, e uma infância muito dialógica. Aliás, nada disso eu estou criando da minha cabeça, o Freire descreveu isso num livro autobiográfico. Esse livro autobiográfico chama Cartas a Cristina, tá bom? Então, essas características, essas informações que eu estou trazendo, são informações que o próprio Paulo Freire relata, né? No entanto, neste momento em que ele morava em Recife, teve um momento de perda substancial da renda familiar, que obrigou a família a mudar de Recife para a cidade, também da região da Grande Recife, chamada Jaboatão. E lá, o Freire viveu entre 1932 e 1941. Foi um período que abarcou a pré-adolescência de Paulo Freire e a adolescência e o início da fase adulta. E foi um período que a família dele passou por muitas dificuldades. Paulo Freire viveu a pobreza, ainda que o fato de ele ser proveniente de uma família de classe média fez com que ele tivesse uma vida que ele chamou de conectiva. Ele falou, eu fui um menino conectivo. Porque quando eu vivi em Jaboatão, ao mesmo tempo que eu tinha a convivência com os meninos e as meninas de classe média, eu também passei a ter a convivência com os meninos e as meninas pobres, que viviam nos lugares mais afastados da região central de Jaboatão. E o Freire foi um período muito difícil mesmo, a família chegou a não ter dinheiro para comprar comida. Paulo Freire, nessa fase, chegou a viver a experiência terrível da fome. Ele conta isso também neste livro, Cartas a Cristina. Ele conta a experiência de ir para a escola sem ter comido. E a impossibilidade de fazer qualquer tipo de captação de conhecimento e de aprendizagem significativa dentro de um contexto como este, né? A situação só melhorou na vida da família quando os irmãos mais velhos de Paulo Freire começaram a ter idade para ir trabalhar, e aí a vida eles começaram a ter renda dos irmãos e irmãs. E aí o Freire, ele teve condição, a família dele teve condição, inclusive, de voltar a morar em Recife. E aí esse é o terceiro momento da vida de Freire, que é entre 1941 e 1947, que eu chamo de o início da fase adulta. Esse início é o momento em que o Freire se prepara para entrar na universidade. Ele faz um curso, que é um curso pré-jurídico, e ele ingressa na Universidade do Recife, ainda não chamava Universidade Federal de Pernambuco, hoje é a mesma Universidade do Recife, é a UFPE, e o Freire faz o curso de Direito, se forma, mas ao mesmo tempo que vai cursando Direito, ele já vai tendo suas primeiras experiências como professor, tanto como professor particular, quanto de professor de uma escola particular do Recife. A escola que, inclusive, ele acabou estudando com bolsa de estudos na adolescência dele, né? E aí o Freire se encantou pela docência. A partir de então, ele começou a estudar muito língua portuguesa, ele começou a estudar muito a gramática, estudar muito literatura, e se formou como professor de português, não como na universidade, mas como profissional, né? Bem, essa experiência como professor fez com que ele recebesse um convite, uma oportunidade, a partir de 1946, de trabalhar no SESI. E aí eu considero essa quarta etapa da vida de Paulo Freire. É a etapa em que ele se torna profissional do Serviço Social da Indústria de Pernambuco, e lá ele ocupa lugares
de gestão dentro da instituição. Num primeiro momento, ele é gestor do setor de educação, e no segundo momento, ele é superintendente de toda a divisão de educação do SESI. E aí, é uma fase que o Paulo Freire chamou de período fundante. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: no SESI, se a gente pega os relatos que ele faz das experiências vivenciadas por ele, na condição de diretor e de supervisor, a gente vai vendo ele tendo as primeiras reflexões que vão fazendo ele questionar a pedagogia tradicional, que vai fazendo ele questionar a ineficácia da pedagogia hegemônica para com os filhos dos operários. O SESI, o setor que ele trabalhava, lidava principalmente com escolas que atendiam os filhos dos operários. E o Freire foi fazendo a autocrítica dele mesmo, no momento em que ele vai percebendo que o modo pelo qual ele gerenciava o trabalho junto às famílias era insuficiente para que as famílias pudessem aprender o que ele estava querendo ensinar a elas, né? E aí o Freire, ele vai contando que foi o primeiro momento dele viver experiências de gestão democrática como diretor, ou seja, tentando imprimir ao SESI, e ele teve o apoio daqueles que estavam nos órgãos superiores da própria instituição e que apoiavam essa iniciativa dele de tentar democratizar o poder político dentro da instituição. Então foi um período fantástico e foi daí que Paulo Freire começou a tirar talvez suas primeiras intuições para aquilo que ia torná-lo famoso, né, no momento posterior da vida dele. O quinto momento da vida dele é o momento em que ele sai do SESI e ele já se forma, claro, já é formado, e ele já tem uma experiência acumulada suficiente para poder pleitear uma vaga de professor da Universidade do Recife. E então, neste momento em que ele está saindo do SESI e indo para a Universidade do Recife, você tem na prefeitura de Recife um prefeito chamado Miguel Arraes, que depois vai se tornar um político muito importante, famoso para o Nordeste brasileiro, para o Brasil como um todo, que está tentando criar uma maneira de gerenciar a cidade que produza no povo protagonismo político. É aquele período do Brasil em que nós estamos começo dos anos 60, e que você tem uma efervescência política muito grande no país, né? E a ideia do povo participar e do povo se tornar protagonista não só porque vota e vai se alfabetizando, e por ser alfabetizado poderia começar a votar, mas também porque vai começando a ocupar espaços da sociedade civil que começam a reivindicar direitos. Freire está vivendo essa efervescência e o Miguel Arraes convida ele para trabalhar no Movimento de Cultura Popular, MCP. E neste Movimento de Cultura Popular, o Paulo Freire ele foi responsável pelo desenvolvimento de projetos de educação de adultos. E foi lá que ele criou as primeiras experiências daquilo que vai ser uma marca da pedagogia dele depois, que são os círculos de cultura, que é você criar em vários cantos da cidade do Recife encontros em forma de círculo, em que as pessoas sentam e passam a dialogar a partir dos seus problemas para tentar compreendê-los. Essas experiências vão ser depois compreendidas por Freire, estudadas, e vão ser base para a pedagogia que ele vai sistematizar um pouco depois. No momento em que ele era professor da Universidade do Recife, a universidade criou um setor, que se chamou Setor de Serviço de Extensão Cultural. O SEC começou a funcionar em 1962. Paulo Freire foi um dos primeiros diretores deste serviço. E este serviço é um serviço que tinha como objetivo favorecer que a universidade chegasse nas classes populares, que a universidade se desencastelasse e que ela começasse a assumir um papel de atuar, trabalhar, pesquisar, lecionar com o povo. Então, a universidade abre as portas, abre os seus muros e vai para o meio da sociedade, né? E o Freire, ao ter essa experiência, ele começou a criar as primeiras experiências de educação de adultos.
E essas experiências de alfabetização de adultos, mais do que educação de adultos, alfabetização de adultos. E é aí que vai começar a nascer aquilo que tornou Paulo Freire mundialmente famoso. Ou seja, a experiência no serviço de extensão cultural da Universidade do Recife é o que vai gerar em Paulo Freire uma experiência que, ao ser sistematizada, vai fazer com que ele se torne o sujeito que ele se tornou e que dá a fama que ele acabou ganhando em momentos posteriores, né? Em 1963, essa experiência que o Freire desenvolveu de educação de adultos chegou ao ouvido do governador do Rio Grande do Norte. E o governador do Rio Grande do Norte convidou Paulo Freire para coordenar um projeto de alfabetização, mas começando por um projeto piloto, em uma cidade, no município de Angicos. Foi escolhido o município de Angicos por conta de vínculos familiares do próprio governador. Ah, é a cidade que nasceu, a cidade que viveu, e aí então vai ser lá. Muito bem, o Paulo Freire aceitou, colocou condições. Paulo Freire descreve que condições que ele colocou para o governador. Uma delas é, não aceito o uso político desta proposta, deste projeto. Este projeto ele tem que estar a serviço da educação nos termos de compromisso de emancipação, de libertação, e que não esteja aí para ser usada como plataforma eleitoral, nada disso. Freire fala disso com bastante convicção, de que isso era um ponto que ele não abria mão. Aceitaram, e aí teve uma experiência lá em Angicos que foi aquela que deu projeção nacional a Paulo Freire. Porque adultos analfabetos, depois de 45 dias, participando de círculos de cultura, visando a alfabetização, passaram a aprender, a saber ler e escrever depois de 45 dias. Às vezes falam em 45 horas, sim, porque os encontros eram de 1 hora, todos trabalhadoras, principalmente camponeses e camponesas, que não tinham nenhum contato com a cultura letrada. Ora, isso foi de uma repercussão imensa, né? E era o modo do Paulo Freire fazer, que é o que fazia toda a diferença nessa experiência. Essa experiência aconteceu em 1963. Imediatamente, a repercussão foi tão grande que Paulo Freire foi convidado pelo Ministério da Educação, na época do presidente João Goulart, a coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. Isso em 1963 também. A ideia era que o Brasil iria, em pouco tempo, alfabetizar 2 milhões de pessoas. Isso era a proposta para 1964. Imaginando que, se conseguissem formar alfabetizadores, e cada alfabetizador tiver turmas de 30 estudantes, e que, em média, 45 dias, 2 meses, para que eles se alfabetizassem, a previsão era essa. Então, espalhar círculo de cultura de alfabetização de adultos por todo o país. Este era o projeto, e isto, evidentemente, gerava muito receio nas elites, nas oligarquias, porque muda muito a correlação política, a correlação de forças num país em que analfabeto não podia votar. O 7º momento é o ano de 1964, que veio o golpe civil-militar, Paulo Freire é preso e ele é obrigado a sair do Brasil. E aí já gerando todo tipo de reação no Brasil, de, esse professor aí comunista, que, enfim, o Brasil estava vivendo a polarização própria da Guerra Fria. Você tinha, há muito pouco tempo, os casos de revoluções socialistas em vários países do mundo, e vários países também com as suas lutas emancipatórias, enfim, anos 60 e 70 vão ser anos de muita efervescência política no mundo inteiro, né? E Paulo Freire ele acaba sendo acusado de subversivo, internacional, traidor de Cristo e do povo brasileiro. Foi nesse nível o tipo de acusação que foi feita sobre ele, e teve até um fato muito engraçado. Enquanto ele estava preso, esses 70 dias que ele ficou preso no Brasil, antes de ir para uma embaixada da Bolívia e sair, teve um episódio que veio um oficial, chegou nele e falou: Paulo Freire, poxa, você é educador, nós temos vários recrutas aqui analfabetos, por que você não faz aqui, enquanto isso, um trabalho com eles de alfabetização? Ele falou: meu filho, é por isso que eu estou preso.
justamente por fazer trabalho de alfabetização, né? Então, é para você ter uma ideia de que, no fundo, sabiam que não se tratava de nenhum sujeito ligado a qualquer ameaça à ordem democrática, né, que não era o objetivo mesmo, a democracia foi só usada como justificativa para o golpe, né? Mas, de qualquer maneira, aquele momento acabou fazendo com que o Freire saísse do país e se exilasse. Foi uma rápida passagem pela Bolívia, mas o exílio entre 64 e 70, eu considero aí o 8º momento de Freire, é o momento em que o Freire passa pelo Chile e pelos Estados Unidos, né? Neste momento, entre esta passagem no Chile, 1968, Freire finaliza o Pedagogia do Oprimido, a sua obra máxima, né? Antes disso, já tinham outras 2 obras de Paulo Freire conhecidas já, não publicadas. Uma delas, sim, Educação como Prática da Liberdade. Paulo Freire já tinha publicado também no exílio, que foi a obra que ele relatou de maneira mais pormenorizada a experiência de alfabetização de adultos. E uma primeira obra que chama Educação e Atualidade Brasileira, que foi a tese que Paulo Freire precisou defender para ingressar como professor da Universidade do Recife. São hoje obras que estão publicadas, enfim, que é de fácil acesso a todos que querem aí conhecer essas primeiras grandes produções do Paulo Freire. O Pedagogia do Oprimido, Freire vai finalizar lá no Chile, mas a publicação no Brasil só vai acontecer muito depois, só em meados dos anos 70, que vai ser traduzido para o português e que vai chegar para nós aqui, né? E o Freire, ele, em 1969, é convidado para professor visitante da Universidade de Harvard, por conta da grande repercussão que o primeiro livro teve. Ainda não era o impacto do Pedagogia do Oprimido, ainda era o impacto da Educação como Prática da Liberdade. E aí o Freire vai para Harvard e tem essa experiência nos Estados Unidos, o que vai ganhando, o que vai dando projeção para ele, né? Ou seja, quando uma universidade do porte de Harvard chama um professor da América Latina, um professor brasileiro, para ir ensinar como se alfabetiza, isso dá para o Freire uma credibilidade internacional que começa aí a se forjar. E aí, antes mesmo que se fosse dado o golpe no Chile, o Freire já estava morando, num primeiro momento, nos Estados Unidos, e depois aqui eu considero o nono momento da vida dele, é o momento que ele vai morar em Genebra, na Suíça, sendo convidado para atuar como assessor do Conselho Mundial de Igrejas. E nesse trabalho de assessoria do Conselho Mundial de Igrejas, é o momento em que ele vai fazer trabalhos na África. E Freire aí vai ser assessor de vários trabalhos de reforma dos sistemas educacionais das ex-colônias portuguesas. Os países como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, por exemplo, eram países ex-colônias portuguesas e que estavam querendo reconstruir seus sistemas educacionais de tal maneira que não reproduzissem os vícios da educação do colonizador. E aí viram que Freire era uma pessoa fundamental para poder contribuir nesse processo. Então percebe que o exílio para o Freire não foi um período de estagnação intelectual, nem estagnação política, foi muito ativo o período de exílio para o Freire. Então o Freire teve a oportunidade de continuar produzindo, continuar desenvolvendo as suas teorias, as suas teses, né? Aí nós chegamos naquele que eu considero o 10º momento da vida do Freire, que é o momento do retorno do exílio, que acontece em 1979, e o trabalho na universidade e a publicação de livros dialogados. E aí é um período que ocorre aí entre 1979 e 1988. É um período em que Freire começa a atuar na universidade, aqui no Brasil, em especial na PUC de São Paulo, e aí foi até o final da vida dele como professor da PUC. E Freire se filia ao Partido dos Trabalhadores e trabalha como assessor do Partido dos Trabalhadores até 1985. Essa experiência é muito importante porque ela vai ser determinante para a fase seguinte,
a 11ª fase da vida de Freire, que é a fase em que ele trabalha como secretário de Educação da cidade de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina, entre 1989 e 1992. O Freire, ele pediu para sair da Secretaria de Educação em 1991, mas a gente fala que a gestão Paulo Freire durou entre 89 e 92, porque aí quem assumiu o lugar dele foi o professor Mário Sérgio Cortella, que era assessor direto de Paulo Freire no gabinete da secretaria, e manteve o mesmo trabalho, a partir dos mesmos princípios. Então, é a tal da gestão Paulo Freire. Um período que tem muita publicação, tem muito estudo, porque é inspirador de políticas públicas na área da educação em vários lugares do Brasil, e foi o início de a perspectiva de Paulo Freire sendo colocada à prova na rede pública educacional, na rede pública de escolas, né? E aí foi uma experiência que gerou muitos frutos, e o Freire usufruiu, de certa maneira, desses frutos nos anos seguintes, e aí a gente entra na 12ª etapa da vida de Freire, que eu considero a última etapa antes da morte, que o pós-morte eu considero a 13ª etapa da vida, mas este momento entre 1992 e 1997 é um momento que o Freire, é um momento marcado por trabalho na PUC, São Paulo, viagens pelo mundo, reconhecimento em várias universidades do mundo, ganha muitos títulos de doutor honoris causa. Freire aí é uma personalidade internacional e falece no dia 2 de maio de 1997 por insuficiência cardíaca, né? E veja, após 1997, até os dias de hoje, a gente tem aí o reconhecimento internacional de Paulo Freire e publicação de obras após a morte, em grande medida graças a Ana Maria Araújo Freire, Anita Freire, a viúva dele, que foi responsável por continuar difundindo o legado do Paulo Freire. E assim, aqui eu acabei não citando as obras, eu citei 3 apenas, mas pode ser que em algum momento você sentiria a necessidade de que fale de uma ou de outra. E assim, aqui de certa maneira, então, o Cartas à Cristina conta toda essa biografia, não inteira, mas pelo menos até o período do golpe militar. Nós temos o Pedagogia do Oprimido, o Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia da Autonomia, que eu quero destacar, a última obra publicada de Paulo Freire enquanto ele ainda estava vivo, e é considerada por várias pessoas como se fosse a grande herança de Paulo Freire, um testamento que Paulo Freire deixou, porque é uma obra síntese de muitos, inúmeros conceitos que ele amadureceu durante a vida dele e que ele escreve em um livro que aí já teve mais de, acho que 2 milhões de vendas, é um sucesso editorial, o Pedagogia da Autonomia. Enfim, é uma vida com muitos pontos que poderiam ser destacados. Paulo Freire hoje é o 3º pensador mais citado do mundo em universidades nas áreas de ciências humanas, o brasileiro mais homenageado em todos os tempos, totalizou 29 títulos de doutor honoris causa, enquanto estava vivo, em universidades espalhadas pelo mundo inteiro. Enfim, é uma unanimidade no mundo. Professor, e assim, talvez uma pergunta um pouco polêmica para os tempos atuais, seria, existe um método Paulo Freire? Existe isso de ser um método? E se você puder comentar um pouco assim do que foi que ele implementou, quais foram as práticas que ele implementaram aqui na cidade de São Paulo e também em outros lugares, até mesmo nos círculos de conversa, e se eu não me engano chegaram a ter 20 mil, né, antes dele ser exilado, 20 mil ciclos de conversa para 2 momentos, assim, né, como que era antes, durante esses ciclos, o que foi implementado aqui em São Paulo, e existe um método Paulo Freire? E eu só queria complementar isso, se existe um método Paulo Freire oficialmente adotado pelas escolas brasileiras ou em algum lugar do Brasil, né? Se isso é uma diretriz oficial. Então, a primeira questão por que não é preciso falar que é um método Paulo Freire, apesar de ser uma expressão muito utilizada, e ela facilita muito na hora de falar, de comunicar rapidamente uma ideia, a gente fala, o método Paulo Freire, mas quando a gente vai para a precisão conceitual,
não é tão adequado falar em método Paulo Freire, porque isso nos levaria a ter que admitir que Paulo Freire disse que existe um caminho com etapas que necessariamente precisa ser seguido para que a pedagogia que ele propõe pudesse ser viabilizada. Ou seja, daria uma ideia de um único caminho, a ideia de método. Já que método é justamente esta sucessão de etapas que você vai realizando para chegar numa determinada finalidade. Então, por isso que não é tão adequado falar, porque o Freire, ele admitia que por diferentes caminhos, dependendo do contexto em que o educador está inserido, dependendo do contexto em que o projeto vai acontecer, pode ser que os caminhos não sejam sempre os mesmos. Então, o método, no singular, não existe. Mas o que existe? Existe uma pedagogia. Aí é mais preciso, é mais correto. Então, o Freire propôs uma pedagogia porque é uma concepção sistemática a respeito do processo educacional nos seus vários aspectos. Então, o Freire, ele traz contribuições nesta pedagogia ligada a fundamentos filosóficos, ligada à política educacional, à concepção de escola, à concepção de prática pedagógica. E esta pedagogia, ela está presente na obra do Paulo Freire e, à medida em que ela foi se desenvolvendo no decorrer da vida dele, ela começou a ser testada, tanto na educação não formal, que é essa educação que acontece fora dos órgãos estatais, quanto na educação formal, e aí na educação formal nos vários níveis que a gente conhece que a educação formal se organiza. Então, é uma pedagogia que é caracterizada e se distingue de outras por princípios. Que princípios são esses? Paulo Freire, é claro que diferentes leituras podem levar a diferentes sistematizações sobre quais são os princípios da pedagogia de Paulo Freire, mas eu destaco 4. 4 princípios que eu considero que são, assim, demarcadores, distintivos, que fazem a gente dizer, Paulo Freire trouxe esta contribuição que nunca ninguém até então havia trazido. O primeiro princípio é o princípio da humanização. A pedagogia de Paulo Freire defende que o papel fundamental da educação é possibilitar que os seres humanos se humanizem de maneira cada vez mais profunda, de maneira cada vez mais radical. A humanização é a possibilidade da gente viver de maneira efetivamente como o nosso gênero nasceu para viver, criando, transformando, propondo, intervindo, decidindo, ou seja, uma educação que respeita fundamentalmente a autonomia dos sujeitos, para que os sujeitos possam ser construtores da história individual e da história coletiva. É esse a dimensão da humanização. É essa o horizonte político, filosófico-político de Paulo Freire, e ao mesmo tempo que é o horizonte, é o pressuposto, é a humanização. O segundo princípio da pedagogia de Paulo Freire que eu destaco é o princípio do diálogo como condição para a aprendizagem. Freire acredita que a aprendizagem, para que ela possa se realizar na humanização, produzindo humanização, tem que ser necessariamente por meio do diálogo. De tal maneira que os sujeitos dialogantes, ao se encontrarem, eles podem pronunciar o mundo, pronunciar a sua palavra, e na medida em que vão pronunciando o mundo, vão ganhando capacidade de transformar o mundo. O diálogo, portanto, para Freire, não é mera tática, não é mera estratégia. É um princípio pedagógico que não pode ser renunciado, que nós não podemos negar. O terceiro princípio que eu destaco da pedagogia dele é o princípio da realidade concreta como ponto de partida. Então, se queremos humanizar por meio do diálogo, sobre o que vamos dialogar? Freire vai dizer, sobre a realidade concreta. O diálogo só é um diálogo autêntico quando a pauta do diálogo, o objeto que está mediatizando o encontro dos dialogantes, é o objeto que pertence ao universo existencial dos educandos. Porque o universo existencial dos educandos é o espaço em que os educandos dão sentido ao mundo.
É a partir daí que eles veem a realidade. Por isso, o Freire acredita que, se não existir o princípio da realidade concreta como ponto de partida, o diálogo fica impossível e, portanto, o objetivo da humanização fica prejudicado. Este diálogo, aliás, esta realidade concreta, ela deve ser o ponto de partida, tanto para selecionar os conteúdos que vão ser trabalhados na escola, quanto para organizar o trabalho teórico no contexto da sala de aula. Então, a realidade concreta é também um princípio irrecusável. E o quarto princípio que eu destaco é o da praxis transformadora, como sendo o objetivo maior da educação. Ou seja, por que dialogar sobre a realidade concreta? Porque a realidade concreta é o objeto que precisa ser desvelado criticamente para nós encontrarmos soluções e transformá-la. Então, o horizonte para o Freire é, na escola, nos espaços educativos, sejam formais, não formais, é o espaço em que os sujeitos devem se encontrar para pensar a sua realidade concreta. Alguém poderia falar, muito bem, e como que Freire se diferenciou do que acontecia dentro das escolas ou dentro da educação em geral antes dele, né? Aqui a gente pode fazer um comparativo. Por exemplo, a pedagogia, antes de Freire, ela é, até hoje, evidentemente, ou seja, ainda é a visão dominante de pedagogia, ela dissocia a ciência da política. E ela faz com que educação e política são consideradas duas esferas independentes. Freire acredita que a educação é política. Ele fala da politicidade da educação. Então, se tem um primeiro ponto que a gente pode dizer, o que é a educação antes de Freire e depois de Freire? Depois de Freire, ninguém mais pode negar a politicidade da educação. Educação está necessariamente formando sujeitos ou para se adaptarem ao mundo como ele é, ou para fazerem a crítica a esta realidade para transformar e construir outro mundo. Seja pelos conteúdos que a educação trabalha e seja pelas relações pedagógicas que a educação promove. Ou seja, a educação não faz política só pelo conteúdo, ela faz política também pela sua própria forma de organização do dia a dia, dos encontros, da escola e assim por diante. Um segundo ponto é que antes de Freire, os conteúdos pré-estabelecidos, eles eram estabelecidos independentemente dos sujeitos, dos educandos. Então, a educação tradicional, ela é uma educação genérica para sujeitos, seja em qual lugar for, em qual contexto for. Isso a gente conhece até hoje, os sistemas apostilados, padronizados, a ideia de que em todos os lugares é a mesma educação. O Freire, ele trouxe a ideia de que os conteúdos devem ser selecionados em função da necessidade da realidade concreta dos educandos. Então, eu diria que esse é um segundo ponto que distingue a educação antes de Freire e depois de Freire. Um terceiro é que a educação antes de Freire entende que há uma hierarquia entre professor e aluno, e que o professor, ele se define como aquele que sabe, e o aluno é definido como aquele que não sabe. O Freire criou uma palavra nova, que é a palavra educando-educador. E a palavra educador-educando, são duas palavras novas. Ou seja, o educador é educado enquanto educa. O educando educa enquanto é educado. Ou seja, Freire rompe com a contradição professor-aluno, como se fossem dois lugares que cada um tivesse um papel bem pré-definido. Não. O educador, para o Freire, só é capaz de ensinar ao educando se antes for capaz de aprender com o educando. Porque se não escutar o que o educando tem a dizer, não saberá como dialogar de maneira significativa. Então, antes de Freire, havia uma contradição insuperável entre professor e aluno. Após Freire, esta contradição é superada e a gente começa a entender que o educador não é dono do saber, o educando não é o polo da ignorância. O educando sabe coisas que o educador não sabe, o educador sabe coisas que o educando não sabe, e aí os dois estão se encontrando para dialogar a respeito desses saberes. O método, antes de Freire falávamos de métodos passivos, em que o educando estava sempre numa posição de receptor de conhecimento, e Freire desenvolveu o método dialógico, ou seja, fazer com que o caminho
para que o conhecimento seja construído para fins de humanização, seja necessariamente dialógico a partir da problematização da realidade dos educandos e educandas. E, por fim, um quinto ponto que eu destacaria da diferença do antes de Freire e depois de Freire é o ideal de aluno. Talvez o ideal de aluno de uma pedagogia antes de Freire é o ideal do aluno submisso e obediente. Com Freire, o Freire tem aí um projeto de o educando que se quer formar é o sujeito autônomo. E dentro do conceito de autonomia para Freire está contida a ideia de responsabilidade. Ou seja, o sujeito é autônomo quando vai exercendo a capacidade de escolher, a capacidade de intervir, a capacidade de decidir, a capacidade de contrapor-se, a capacidade de perguntar, a capacidade de indagar, a capacidade de desafiar, inclusive as autoridades, fazendo tudo isso de modo responsável. Ou seja, considerando princípios de respeito, princípios de consideração da alteridade e assim por diante. Mas não é a partir do autoritarismo que se constrói este sujeito autônomo. Esse sujeito autônomo, ele se forja à medida em que vai podendo exercitar a autonomia, né? O Freire, as ideias dele são ideias que têm uma dificuldade com o sistema educacional. Isso já há muitos anos, e hoje, nos dias de hoje, 2020, a gente pode dizer que tem algumas dificuldades um pouco maiores. Porque o sistema educacional brasileiro, ele tem uma lei maior, que é a Constituição Federal, que entendo que é uma Constituição muito progressista, muito cuidadora dos direitos humanos, muito cuidadora dos direitos sociais, dos direitos e garantias fundamentais individuais, e que, a partir dela, leis infraconstitucionais são publicadas, e uma delas é a LDB, de 1996, que passou por alterações desde 96 até hoje, e teve uma que foi realizada em 2017, que eu considero que é a mais ameaçadora para a pedagogia de Paulo Freire, que é aquela que define que o Brasil vai funcionar, a escola brasileira deve seguir uma base nacional curricular comum, definindo previamente quais são os conteúdos que têm que ser ensinados em todas as escolas do Brasil, em cada ano. E aí, quando a gente vai ler o documento, a gente percebe que chega a níveis de detalhamento impressionantes. Por exemplo, o ensino fundamental, na disciplina de História, estão projetados 90 conteúdos para todo o ensino fundamental 2, do 6º ano até o 9º ano. Ou seja, é um nível de controle sobre o trabalho do professor impressionante. Essa perspectiva de você chegar neste nível de determinação de conteúdos para todas as escolas do Brasil, de todos os segmentos da educação formal, isso contraria fundamentalmente a perspectiva de Freire. Porque Freire, sim, ele acredita que o papel da escola é garantir aprendizagens. Só que o que Freire entende por aprendizagens essenciais é diferente do que a BNCC entende por aprendizagens essenciais. O maior paradoxo disso tudo é que se você entende que nenhuma escola pode sair do trilho da BNCC, Paulo Freire está automaticamente proibido dentro das escolas. Porque a perspectiva do Freire é justamente a seleção de conteúdos que nascem das necessidades concretas das realidades dos educandos e educandas. E é fundamentalmente um trabalho autônomo das escolas a partir do coletivo de educadores e educadoras em diálogo com as comunidades. Então, considero que esse é hoje um dos nossos grandes entraves para fortalecer a presença da pedagogia de Paulo Freire nas escolas brasileiras. Na verdade, é só para ver se eu entendi, assim, amarrando tudo, se eu entendi tudo. Basicamente, hoje, então, o que se pretende colocar nas escolas o mínimo você tem que conhecer isso, isso e aquilo. O que Paulo Freire preconizava seria, o mínimo que você tem que saber é conseguir pensar para saber o que você precisa saber. Seria mais ou menos nesse caminho. O critério que o Paulo Freire estabelece para que os conhecimentos necessários sejam selecionados é o critério critério ético-político transformador. Então, veja, quando vivemos nas nossas comunidades, as nossas comunidades, elas, principalmente as comunidades dos sujeitos populares, das classes populares,
tem um monte de problemas, um monte de deficiências, um monte de carências, um monte de políticas públicas que não existem e assim por diante. Para Freire, a transformação dessas comunidades é o principal papel que a educação deve realizar, comprometer-se com essa transformação. Quando a gente identifica quais são os problemas vivenciados por essas comunidades, e essas comunidades começam a voltar o olhar crítico, estudioso, sobre esses problemas, daí começam a surgir quais são os conhecimentos demandados por aquele lugar. Então, por exemplo, é claro que não se transforma a realidade de uma comunidade se a pessoa não sabe ler. Mas não é porque o ler é por si mesmo o conteúdo necessário, não, é porque ler em uma sociedade letrada como a nossa é condição necessária para que as pessoas possam se humanizar. E transformar a realidade exige que as pessoas leiam. Mas ler o quê? Ler qualquer coisa que dê na mão para alfabetizar uma pessoa? Não. Ler as palavras que compõem o universo cultural dos sujeitos. Ler os textos que ajudam os sujeitos a compreender e desvelar como funciona a sua realidade concreta. Ou seja, para o Freire, o recorte dos conhecimentos que a gente tem que fazer são recortes que não geram uma atividade pedagógica na escola desprovida de sentido. Porque quando nós fazemos recortes de conhecimentos com conteúdos desprovidos de sentido, os estudantes vão viver a experiência da alienação na sala de aula, que é o contrário da experiência da humanização. Então, para o Freire, a seleção de conteúdos é uma seleção que deve ser feita a partir das necessidades de cada comunidade e, portanto, o currículo é construído em cada escola. Mas alguém poderia falar, mas Walter, não tem nada que pode ser que seja comum a todas as escolas? Freire diria, sim, é possível. As escolas têm que, por exemplo, comungar de princípios desde os que estão consolidados nas leis, passando pelos princípios dos direitos humanos, da dignidade humana, da democracia, ou seja, os princípios civilizatórios que garantem a gente viver uma vida que não produza violência, esses princípios devem permear o trabalho pedagógico de todas as escolas. Agora, qual o currículo que cada escola deve construir? É o currículo que a escola descobre que a comunidade concreta necessita. Então, numa perspectiva como a do Freire, por exemplo, é possível que os estudantes, eles tenham um momento que eles estudam o estatuto da associação comunitária do bairro que eles vivem no 6º ano na disciplina de História. Se vocês vão na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, vocês não vão ver esse conteúdo como um conteúdo importante na disciplina de História das escolas brasileiras. Decidiu-se que é importante os alunos do 6º ano saberem lá que, como que foi a pesca, ou como surgiu a Mesopotâmia. Isso está lá, dentro da BNCC. Então, percebe que para Freire há uma inversão de prioridades. Ora, o que vai fazer o sujeito apreciar os estudos? Quando os estudos começarem a fazer sentido nas suas vidas. E como que o estudo pode fazer sentido? Quando a realidade concreta é o objeto de estudo da escola. Isso não significa que eles não vão poder estudar a Mesopotâmia. Isso significa que, diante da seleção de conteúdo que o professor e a professora vão fazer, se for para estudar a Mesopotâmia, é porque em algum momento apareceu como um conteúdo necessário para o desvelamento de algum aspecto da realidade concreta. Nunca dissociar conteúdo da realidade concreta. Porque quando isso é dissociado, quando isso acontece, você estará produzindo uma escola para a alienação e que os estudantes vão ficar em apatia, indiferença e tudo aquilo que a gente sabe que é rotineiro nas escolas brasileiras. Coisas que acontece muito nas escolas particulares, por exemplo, é você pegar, sei lá, qualquer tema que é de interesse dos alunos ou alguma coisa que esteja acontecendo no cotidiano dos alunos, por exemplo, não sei, um exemplo assim como bullying, e fazer alguns trabalhos envolvendo isso, para trabalhar a questão do bullying com os alunos. Então, essa é uma ótima pergunta, ela é muito pertinente porque ela ajuda a gente a entender algumas diferenças do Freire com algumas outras pedagogias que propõem também essa ideia de partir da realidade concreta, mas dentro de uma outra perspectiva. Veja, uma coisa é eu partir da realidade concreta como pretexto
para ensinar um conteúdo. Então aí, por exemplo, eu tenho que ensinar para os meus alunos os povos indígenas. Aí eu crio uma situação artificial, que eu acho que eles vão começar a pensar no assunto. Aí depois que eu vi que eles começaram a pensar um pouquinho sobre o assunto, eu trago o conteúdo e depois eu vou averiguar se eles se apropriaram ou não do conteúdo. Isso não é a perspectiva do Freire. O Freire, ele não acha que a realidade concreta é um pretexto para o conteúdo. Não. O Freire acredita que a realidade concreta é o ponto de partida que exige que a gente reflita para transformá-la. Então, ela exige compreensão e desvelamento. Então, por exemplo, com os meus alunos, quando eu dava aula para o ensino médio, lá no estado de São Paulo, e eu praticava essa perspectiva de Paulo Freire, a questão do discutir a bandidagem se mostrava um aspecto da realidade concreta muito importante. Porque os estudantes, eles falavam muito, com muita frequência, e eu abri meu ouvido para escutar. Quem vira bandido é porque é sem vergonha. Quem vira bandido é por vontade própria. Olha, essa coisa de bandidagem é tudo questão mesmo de o cara não querer trabalhar, coisa de vagabundo. No momento em que eu trago esta situação tão importante da existência deles, e é importante mesmo, porque eles acordam de manhã e eles estão olhando em volta, era uma escola de periferia, eles estavam vendo o assédio o tempo todo para que vale a pena viver uma vida sem a bandidagem, porque eles conseguem muito rápido tudo que eles querem, etc. Quando eu problematizo isso, e eu começo a buscar na minha disciplina, que é a filosofia, quais são os saberes que a filosofia tem, que pode ajudar a entender aquele problema, para poder sugerir propostas para aquele problema, para que a gente possa, se não enfrentá-lo de maneira global, ou seja, a gente não tem esse poder, mas só da gente conseguir compreendê-lo de uma nova maneira e já conseguir chegar em algumas alternativas práticas de como superá-lo. Então, por exemplo, no momento em que a gente discutia que a bandidagem tem múltiplas causas que vão desde questões muito microfamiliares até questões estruturantes da nossa sociedade. E a gente fala, então tá bom, se a bandidagem é um problema tão complexo, na prática, o que a gente pode produzir de soluções dentro do nosso espaço de ação? Só de os estudantes estarem sendo incentivados, desafiados a diagnosticar o problema, incursionar por conteúdos filosóficos para desvelá-lo e buscar soluções para ele, neste momento o conhecimento está realizando a função social. Então alguém poderia falar, Walter, então você não ensinou Aristóteles. Não, Aristóteles não apareceu como conteúdo de filosofia prioritário. Por outro lado, a gente ficou muito tempo em Freud. Porque Freud apareceu como um conteúdo que ajudava demais a gente entender como que as relações psíquicas vão produzindo personalidades deste ou daquele tipo. Então o tempo que eu precisei estudar Freud com eles foi muito maior do que o tempo que o currículo me falava para estudar o Aristóteles. Ou seja, eu abri mão de um conteúdo curricular para que outro conteúdo curricular que se mostrou pertinente, significativo e que ajuda eles a entenderem a realidade fosse trabalhado de maneira muito mais profunda. Então o Freire acha que se a gente não tiver autonomia para que o currículo seja construído a partir da realidade concreta e em função dela, percebe, portanto, que tem um duplo movimento. Parto dela, desvelo e volto a ela. Volto a ela agora com um novo olhar. Percebe que o conteúdo Freud não era o objetivo. Ele não era o foco. O nosso foco era entender as causas psíquicas que podem produzir as pessoas a ir para o mundo da bandidagem. E lá a gente leu Freud para nos ajudar a desvelar este problema, a compreender este problema numa perspectiva que para os estudantes era inexistente. Então o Marx também vai me ajudar? Então vamos ao Marx. O John Locke vai me ajudar? Vamos ao John Locke. O Foucault vai me ajudar? Ou seja, eu como professor de filosofia, eu tenho um conhecimento deste campo do saber. Este campo do saber, qual parte dele interessa para os nossos estudantes na realidade concreta? É isso que o Freire nos convida a identificar. E aí, na obra do Paulo Freire, ele ensina como que se faz esse trabalho de selecionar conteúdos que vão dialogar com as realidades concretas, que o Paulo Freire chamou de temas geradores, né? Ou seja, a realidade concreta, ela é permeada por temas geradores. Partir dos temas geradores é necessário para
entendermos quais são os conteúdos demandados.